pensar na importância que é entender os nossos medos e o porquê que a gente sente eles? E você, qual o seu medo? Nesse vídeo eu te conto um pouquinho mais sobre isso e diferencio medos de fobias. Vamos lá? Eu sou a psicóloga Deise Lima e esse é o canal Descomplicando a Psicologia. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana sobre algum assunto relacionado à psicologia. E no vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre medos e fobias. Você já parou para pensar que pode ser que os medos tenham uma importância na nossa vida? Pode ser que ele tenha uma função? Sim, se você nunca parou para pensar nisso, os medos são importantes. Por uma questão prática de sobrevivência. Se a gente não tiver alguns medos, a gente acaba se colocando em risco. Medo do fogo, medo da altura. Se a gente não tiver alguns medos básicos, a gente simplesmente pode viver por menos tempo. Mas não é tão simples assim, afinal de contas, esses não são os únicos medos que a gente pode sentir, não é verdade? Até porque isso é tão primitivo que nós não somos os únicos animais que sentem medo. Quem tem cachorrinho, gato, algum bichinho de estimação, já viu algum tipo de comportamento deles quando eles sentem medo. Então aqui a gente já entendeu o que significa o medo, de uma forma saudável, de uma forma tranquila e até irracional. Agora vamos para as fobias. Será que o que você chama de medo é uma fobia? Ou então o que você chama de fobia é um medo natural de sobrevivência? Digamos que a fobia, ou as fobias, elas são um medo exagerado que não necessariamente envolve risco à sua sobrevivência. E ela vem caracterizada por uma ansiedade, é considerado um transtorno de ansiedade, é um sofrimento muito maior do que o medo que eu estava falando anteriormente. Por exemplo, fobia de algum animal, de palhaço, fobia de dirigir, de aranhas, de locais fechados, de avião, de falar em público, de dentistas. Tem muitos tipos diferentes de fobias. E aqui na tela eu vou deixar a definição para vocês entenderem. A fobia específica é caracterizada por um medo ou ansiedade acentuada, relacionada a um objeto ou uma situação. O objeto ou a situação fóbica quase invariavelmente provoca uma resposta imediata de medo ou ansiedade. Para a gente entender melhor, esses objetos ou situações, eles são evitados e suportados com um intenso sofrimento ou ansiedade. Elas evitam ao máximo e só o fato de evitar que essa situação aconteça já gera muito sofrimento. Vamos ver alguns exemplos? Podem ser divididas em fobia animal, de insetos, cães e etc. Ou então de um ambiente natural, altura, tempestades, água, ou também de sangue, injeção, ferimentos. Você conhece alguém que tem muito medo de sangue ou de agulhas e tudo mais? Só de ver o sangue a pessoa já entra num sofrimento e chega a passar mal. Ou então situacional, que são as fobias de elevadores, aviões, lugares fechados, de outro tipo, de palhaços e tudo mais. E olha só, eu tenho certeza que se você não tem uma delas, você conhece alguém que tem. Fobia social, que é a fobia de estar em público, de estar em contato com outras pessoas, de estar sendo avaliado, observado. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é a que mais cresce no Brasil. E em 2019, ela já afetava 13% da população. Quem tem esse tipo de fobia entra em um quadro de sofrimento muito grande, antes, durante e depois. Isso quando elas conseguem apresentar. Geralmente isso afeta várias áreas diferentes da vida. Na carreira, pode afetar na sua vida social ou até mesmo a própria autonomia. Quem tem fobia de dirigir. Eu conheço o caso de uma pessoa que perdeu um emprego que era tudo que ela procurava, porque ela não tinha carteira de motorista e ela tinha muito medo de dirigir. Inclusive, ela procurou um tratamento para isso. Eu posso tratar, por exemplo, 10 pessoas que têm fobia social. Cada uma vai ser por um motivo. Muita gente acha que psicólogo não tem medo, não tem trauma e tá tudo certo, que não tem, né, assim, a vida é perfeita emocionalmente falando. E não. Por exemplo, eu tenho muito, mas muito medo de lagartixa. Isso já foi e é uma fobia que eu trato. Depois eu fui investigar e entendi que foi um medo ensinado. Minha mãe tinha medo.
Então, desde pequenininha, eu via a minha mãe tendo medo e associava. Vocês já viram como criança associa as coisas rápido. Se a minha mãe tá em risco, inclusive de sobrevivência, eu preciso correr daqui. Pouquíssimo tempo eu descobri na minha terapia que tinha uma questão até da gestação, pra vocês terem uma ideia. Não tem problema nenhum em contar isso aqui pra vocês. Até se alguém se sentir à vontade, pode contar nos comentários. Eu fui descobrir que quando a minha mãe tava grávida, caiu uma lagartixa em cima da mesa que ela tava trabalhando e ela saiu correndo porque ela assustou. Um rapaz muito legal fez o seguinte, pegou essa lagartixa e correu atrás da minha mãe. E a minha mãe grávida disse que ela sentiu que eu fiquei super agitada na barriga dela, claro, porque ela tava com medo. E depois de pouco tempo eu nasci. Muito provavelmente eu senti isso lá no útero da minha mãe, toda essa agitação e o medo que ela tava sentindo. Mas mais do que isso, eu cresci vendo a minha mãe tendo medo. Então isso se transformou numa fobia. A gente diferencia aqui certinho o que é medo e o que é fobia. Vocês acham que um bichinho daquele tamanho oferece um risco pra minha sobrevivência? Não, de forma nenhuma. Mas quando eu me vejo com a presença de algum bichinho desse, eu fico ansiosa, sinto meu coração disparar, minha mão fica gelada e eu sinto que eu estou em risco. Então eu fui identificando isso e levei pra minha terapia para trabalhar isso de uma forma mais racional, para conseguir me aproximar e entender o que era isso e o porquê que isso acontecia. A gente é o resultado de todos os processos e experiências que a gente foi vivendo. Se hoje você tem um medo, se hoje você tem uma fobia, muito provavelmente tem a ver com a sua história. Então vá buscar, identificar e entender o porquê que você sente isso. Não é frescura. Muita gente lida com as fobias das pessoas, e eu tenho falado isso muito aqui no canal, pra gente aprender, e isso é psicoeducação, a respeitar o emocional das pessoas. Porque às vezes você não sente aquilo por não ter vivido aquela história. Isso significa duas coisas. Primeiro, tem um motivo o seu medo. Segundo, você pode mudar essa história de agora pra frente buscando um tratamento, porque você ainda tá construindo essa história. Essa história não acabou, você não tá condenado a sentir isso o resto da sua vida porque aconteceu, pronto, e é isso, e acomodar com aquele sentimento, com aquela emoção. Você também é responsável pelo que acontece na sua história, principalmente se você for um adulto me assistindo. Então a gente não pode modificar o que aconteceu, mas a gente pode buscar melhorias para que isso não continue acontecendo. E até envolve as nossas escolhas, a nossa responsabilidade pelo que a gente sente. Isso é autoconhecimento do mais puro, do mais profundo. Quanto a tratamentos, tem tratamentos com remédio, tem tratamentos de terapia, muita gente indica terapia cognitivo-comportamental. Você não precisa ficar passando por tudo isso sozinho. Um exemplo que eu vou até deixar o link aqui pra vocês na legenda, de quem trabalha com a fobia de dirigir. Vários estudos têm sido realizados e é uma área que tá crescendo muito em relação a tratamento, através da realidade virtual. Então, hoje a tecnologia tem facilitado muito os tratamentos. Se agora você já sabe um pouquinho mais sobre medos, fobias, identificou algum medo seu, alguma fobia sua, me conta aqui nos comentários. E se você quiser compartilhar com alguém que tem algum tipo de fobia, algum tipo de medo, para também ajudar essa pessoa a entender um pouquinho mais. E já aproveita para se inscrever no canal, curtir o vídeo. Vai ser um prazer ter você aqui comigo, comentando, compartilhando. Lembrando que tem vídeo novo toda semana sobre algum assunto relacionado à psicologia. E eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo, tchau!